Salve galera, o tema do vídeo de hoje é Brizola denuncia o genocídio da população negra. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Lembrando que esse aqui é um daqueles vídeos gravados aqui em casa. Os vídeos de estúdio continuam todo domingo às 5 horas da tarde. Note, eu resolvi hoje fazer um reactzinho rápido a um trecho emblemático de uma entrevista de Brizola no Roda Viva de 1989. O governador Leonel Brizola foi muito atacado pela mídia burguesa de maneira geral, mas particularmente pela Rede Globo, dizendo que no seu governo explodiu a violência urbana porque Brizola, com sua política de direitos humanos na segurança, era leniente, era mole com o crime, o que é falso, né? O que Brizola fez, inclusive, foi praticamente a única vez na história da chamada Nova República, foi querer garantir os direitos da Constituição à população trabalhadora, periférica, negra das favelas. Então a Constituição não diz, a legislação brasileira, que a polícia não pode entrar na casa dos outros assim de todo jeito, tem que ter mandato, não é isso? Que não pode chegar de noite metendo o pé na porta, que não pode agredir, que não pode matar, no Brasil não tem pena de morte, não é isso? Então vamos fazer isso valer na prática nas favelas, né? A política de segurança do governo Brizola no Rio de Janeiro, especialmente o primeiro governo Brizola, foi a coisa mais avançada que a gente teve no âmbito de segurança pública na história brasileira depois do fim da ditadura empresarial militar. E Brizola tinha uma coisa que era muito característica dele, né? Brizola não era marxista, Brizola não era socialista, mas todo o discurso dele era uma crítica às elites, à burguesia, à classe dominante. Então ele tinha uma coisa que assim, é sempre criticando a burguesia, mas não apresentava um horizonte final, um objetivo final do socialismo. Mas assim, toda entrevista era pau na burguesia, pau na burguesia. E ele não ficava na defensiva, né? Quando a galera dizia, no seu governo teve muita violência, no seu governo sei o que, ele ia pra cima, respondia. Eu gosto muito do estilo comunicativo de Brizola, né? Uma coisa bem corajosa, bem ousada, bem debochada, inclusive, em vários momentos. Esse trecho aqui que a gente vai ver, como eu já falei, né, do Roda Viva, é um cortezinho muito legal. E Brizola é perguntado sobre a criminalidade, né, no Rio de Janeiro e no Brasil. Aí vejam a resposta que dá o ex-governador do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Eu acho que as elites do nosso país estão cegas a respeito da questão da violência. O atual governo do Rio de Janeiro, o governo Moreira Franco, é um governo elitista, nitidamente elitista. Pois bem, como é que ele trata o problema da violência? Sim, lembrando que o governo Moreira Franco, na época que o Brizola foi eleito governador pela primeira vez, em 82, não tinha reeleição. A reeleição só foi aprovada nos anos 90, quando o FHC comprou lá a Câmara dos Deputados, né? Então a ideia seria, tipo assim, 4 anos de Brizola no Rio de Janeiro, inclusive que o projeto era Brizola construiu 500 CIEPs, depois vem Darcy Ribeiro, o candidato, Darcy ia construir mais 500, depois o próximo mais 500, até garantir escola integral para todas as crianças e adolescentes do Rio de Janeiro. Já tem um vídeo no canal, Brizola e a Educação Libertadora, debatendo o projeto educacional dos CIEPs lá no Rio de Janeiro. Pois bem, na época, Darcy Ribeiro perdeu para o Moreira Franco, que inclusive muito disso está na conta das esquerdas brasileiras. O PT lançou o Fernando Gabeira, um candidato que não tinha chance nenhuma e nem se diferenciava do ponto de vista programático da candidatura de Darcy, serviu só para dividir a esquerda e garantir a vitória da direita. E o PCB e o PCdoB, na época, apoiavam o Moreira Franco, junto com o PFL, que depois virou DEM, que hoje é uma União Brasil, e que antes disso era o partido oficial da ditadura, o Arena. Boa parte das figuras do Arena foram para o PFL. Nessa época, os comunistas brasileiros estavam numa política de frente ampla, totalmente equivocada, e apoiaram o candidato da Rede Globo, o candidato da burguesia, o candidato dos grupos de extermínio, contra Darcy Ribeiro e a continuidade do projeto brizolista no Rio. Assim, um erro gigantesco, histórico do PT, do PCdoB, do PCB, por aí vai. Erro, inclusive, que a população trabalhadora do Rio de Janeiro e do Brasil paga até hoje por ele, né? Procurou destruir aquele programa do CIEPS,
A escola pública está daquele jeito, professorado em crise, praticamente o ensino público desmantelado, o particular indo no mesmo caminho. Quer dizer, as causas de tudo isso completamente abandonadas. E ele incentivou a repressão. As favelas são guetos de inimigos. Tem que invadir as favelas. Que coisa mais! E aí veja, a coragem que é o cara peitar de frente o discurso de pensar a segurança pública como uma guerra interna ao inimigo. Porque lembrando, né? Durante a ditadura empresarial militar, era uma guerra contra o comunista, contra o subversivo e por aí vai. E quando acaba a ditadura, se monta a burguesia brasileira um novo discurso, uma nova ideologia para legitimar a repressão, que é a guerra ao tráfico, a guerra ao bandido, a guerra à criminalidade e por aí vai. E Brizola foi muito corajoso, que sempre bateu de frente com isso. E a metáfora que ele faz, né, pensar a favela como guetos, ele faz uma referência aí à África do Sul, né? Então pensa a favela como os guetos da África do Sul na época do apartheid. E ele batendo de frente. Inclusive, Brizola aprendeu muito sobre a questão racial com Lélia Gonzalez e Abdias do Nascimento, né? Que foram do PDT, foram do trabalhismo e tal. O Brizola tinha uma sensibilidade para a questão racial muito interessante. Eu estou escrevendo um livro, né, sobre Brizola e recentemente me deparei com um texto em que Brizola critica a Rede Globo, porque no caso do assassinato da atriz Daniela Pérez, a Globo e a mídia no geral falavam de magia negra. E isso aumentou o racismo religioso, a perseguição contra religiões de matriz africana. Brizola, anos atrás, faz uma crítica a essa abordagem e defende as religiões de matriz africana. Hoje isso pode parecer óbvio, mas há mais de 30 anos atrás isso era muito avançado, tá? Muito fora da curva. Escandalosa do que esta? Agora, tudo é culpa da favela. Então, combate. Que programa teria? Pior é a matança. O escândalo da matança. Isto ainda vai cair sobre as nossas cabeças. Mais de 3.000 jovens foram mortos com mais de 20, 30 perfurações de bala de guerra. Inclusive crianças, menores. Governador, mas ninguém identifica mais esses cadáveres. Isso também aconteceu no seu governo, governador. Desculpe, que o senhor faria eu como presidente da mantive um República. combate firme ao Esquadrão da Morte, consegui identificar muitos deles. Esse é um ponto muito importante do governo Brizola. Todo mundo fala das milícias do Rio de Janeiro que se formaram e por aí vai e tal, mas ao final da ditadura empresarial militar, você tinha vários esquadrões da morte ali no Rio de Janeiro, inclusive a origem de várias milícias é dos antigos esquadrões da morte. E Brizola foi para cima dos esquadrões da morte, comprou uma briga gigantesca para reduzir a mortalidade, né, da população das favelas, da população negra. E quando Darcy Ribeiro perde a eleição, uma das primeiras coisas que o candidato Moreira Franco, do PMDB, da Rede Globo e da burguesia faz é liberar a ação dos esquadrões da morte, a violência policial, inclusive vários esquadrões da morte que tinham sido desmontados pelo governo Brizola voltam. O que mostra que essa política de matança nas favelas é uma política deliberada. Pode não ser falado no discurso na eleição, quero que a polícia entre... Aliás, hoje em dia até se fala, né? Mas enfim, quero que a polícia entre, mate mesmo, arregace, que a gente tenha um índice de mortalidade de guerra nas comunidades pobres, nas favelas, nas periferias. Mas na prática governativa da burguesia e dos seus representantes, isso é uma política deliberada, é uma política planejada, inclusive uma política que se vai para cima e de desmontar de quem tentou reverter isso, né? Trabalhamos junto com a igreja e esse problema dessa matança indiscriminada praticamente parou no meu período. Então dizem, aumentou a criminalidade. Claro, isso aí é uma onda de todo um período histórico de abandono da população, onde todos os dias são jogadas milhares de crianças para os desvios de conduta, para as primeiras práticas da inconduta. Então, o que acontece? É preciso, neste país, haver um grande esforço. Eu gostaria de dizer que se amanhã ocupar a presidência da República, eu vou desenvolver um grande esforço de coordenação. Não só junto da população, das comunidades, das suas instituições, mas especialmente junto aos governos dos estados e municípios. Precisamos trabalhar em conjunto em duas frentes. Governador. Uma reprimindo
Uma reprimindo, procurando controlar, não há dúvida que tem que ser com o uso da força, do policiamento ostensivo, de uma polícia competente, não brutal, que desrespeite os direitos de todo mundo. Os pobres parece que não têm direito à inviolabilidade do lar, metem a bota, como estão fazendo no Rio de Janeiro, fazendo criminosos. Não. Uma polícia que atue com o máximo de eficácia possível. Mas, simultaneamente... Reparem como o Brizola tem todo o cuidado do mundo na hora de falar de repressão. Ele fala, ó, tem que ter a polícia ostensiva, tem que ter a repressão, mas ele tem um cuidado de deixar claro que ele tá fora desse discurso repressivo de guerra ao crime, de guerra às drogas, de guerra ao inimigo interno. Ele, inclusive, pontua muito bem a concepção de polícia, ainda que de maneira rápida, que ele está defendendo, né? A preocupação dele em não fazer coro com os discursos repressivos de guerra, de pensar a segurança pública a partir do paradigma de guerra é fundamental. E assim, de novo, algo que a gente pouco vê nos dias atuais, né? Várias figuras do mal chamado campo progressista, penso, por exemplo, no ministro da Casa Civil, Rui Costa, estão mergulhados de cabeça inteira nesse discurso da segurança pública como uma espécie de guerra interna. E aí ele completa o discurso agora, falando, tipo, repressão, beleza, agora tem que atuar na raiz do problema. O debate Brizola sobre a raiz do problema passa pela economia, passa pelo modelo econômico, passa pela reforma agrária, emprego, direitos e tal, mas ele sempre destacava o elemento central, a educação, né? Salvar nossas crianças e adolescentes. Inclusive, a tradição trabalhista liderada por Brizola no pós-ditadura identifica alguns grupos centrais prioritários, né? Meio que os grupos mais explorados e vulneráveis da sociedade brasileira. E aí ele coloca a população negra e indígena, inclusive que ele destaca que são construtores do país, não tem nenhum discurso falando de identitarismo. Aí ele fala das mulheres, fala das crianças abandonadas, os menores desassistidos e tal. Então pensa a criança como uma categoria sociológica central que é sujeita aos principais sofrimentos do modelo econômico do capitalismo independente brasileiro e também as populações miseráveis, subempregadas, desempregadas das favelas e comunidades, né? Nós vamos tratar de desenvolver uma verdadeira cruzada de salvação das nossas crianças e de salvação dos nossos adolescentes. Aí está o viveiro infindável de onda sucessiva de jovens que são jogados na violência e na criminalidade. Agora, essa atitude cega, brutal das elites, mandando matar, francamente, isso é como incentivar a violência e a criminalidade. Ela está marchando cegamente contra si mesmo, porque qualquer dia vão poder viver somente dentro de muros, com guaritas e metralhadoras, como estão fazendo muitos potentados da vida brasileira, que estão até importando serviços do estrangeiro, porque tem medo de atribuir a sua segurança aos brasileiros. Tipo, a abordagem de Brizola é incrível, né? Primeiro tem uma previsão ali que se realiza, né? Se realiza o urbanismo de guerra, como chama o Stephen Graham. Cada vez mais se generaliza nas classes médias altas, na burguesia. Cada vez mais se pensa a constituição do espaço urbano a partir de um paradigma de guerra em que você tem que se proteger do inimigo, né? E aí vem muros, guaritas, câmeras de seguranças, armas, cercas elétricas, alarmes, etc, movimentando inclusive a indústria de guerra, né? Gigantesca. E a coragem de Brizola de dizer assim, meu amigo, o problema da favela, o problema da violência, o problema é de vocês, da burguesia brasileira, da elite brasileira, vocês que são cruéis, vocês que são desumanos, vocês condenam o nosso povo à miséria e legitimam a violência e a matança. É o tipo de coragem, o tipo de discurso necessário que a gente precisa muito. E é muito triste ver que essa denúncia do genocídio da população negra
foi feita em 1989 e a gente ainda precisa continuar fazendo-a. A gente pode pensar, né, que falta faz Brizola. Inclusive no primeiro capítulo do meu livro sobre Leonel Brizola, eu explico porque a gente fala que falta faz Brizola. Qual é a falta que Brizola faz? Então isso vai ser debatido. Aguardem que o livro está em produção, já fica pronto. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.